Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir. Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Geraldo Rufino, presidente na JR Diesel, a primeira e a maior empresa de reciclagem e desmontagem de caminhões do Brasil e da América Latina. Nascido no estado de Minas Gerais, subdistrito de Campos Altos, cresceu na favela do Sapé e ainda criança foi ensacador de carvão e recolhia latinhas em lixões para vender no ferro velho. A fórmula do Geraldo é acreditar em um futuro diferente, de modo otimista e com justiça. De catador de latinhas a catador de sonhos. Geraldo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Opa, eu que agradeço o carinho, a gentileza do convite e o bom papo e a boa energia. Vamos embora lá. Só pelo seu bom dia, a minha energia já aumentou em mais de 100%. E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas para embarcadores, operadores logísticos e transportadores, com soluções para diversos segmentos, como o iTrack, que faz o tracking até a última milha, o iTower, torre de controle e gestão 4.0, o iRoute, roteirizador e sequenciador de rotas, e o Neutralize, que faz a mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. E a minha primeira pergunta pra você, Geraldo, já começa falando exatamente de energia, porque quando eu fiz a pesquisa sobre a sua vida ali, principalmente no LinkedIn, na aba sobre, além das informações relacionadas a você já ter trabalhado com carvão, com latinhas e já ter quebrado 6 vezes, o que mais me chamou a atenção foi a frase que você coloca lá, inclusive em maiúsculo: muito feliz, irritantemente feliz. Eu gostaria de fazer essa primeira pergunta pra você: o que te fez e o que ainda te faz feliz hoje? A minha base, a minha maior fortaleza estão nos meus valores. E dentro dos meus valores, a primeira coisa que eu aprendi desde pequenininho é identificar o diamante, o que mais tem valor na nossa vida, que é o dia. Então, quando o dia começa, eu aprendi muito cedo a ter muita gratidão pelo privilégio de ter mais um dia, de ver o sol, de ver a luz. Então, eu entendo luz. Nós somos seres de luz, nós somos seres movidos à energia. Então, quando você recebe essa carga energética de manhã, você tem que ter muita gratidão porque você tem bateria para mais 24 horas. Você só precisa torcer para quando acabar essa bateria, você ter uma nova que se chama dia. Então, dali sai a energia, e energia é que nem mina d'água, né? Quanto mais você doa, quanto mais você distribui, mais você se abastece de novas energias. Então, a minha maior energia sai nessa primeira hora do dia, quando eu agradeço pelo privilégio de mais um dia, e eu tenho segurança que se eu compartilhar isso com as pessoas, ou com os objetos, com os animais, se eu sair distribuindo comigo mesmo, se eu sair distribuindo, usando da melhor maneira essa energia, mas distribuindo, gastando essa energia, eu tenho grandes possibilidades de em 24 horas ganhar uma carga nova. Então eu esvazio minha bateria distribuindo boa energia. Nós somos seres de luz. Você pode maquiar a sua fisionomia, a sua roupa, até a sua personalidade, mas você não maqueia a energia porque ela é invisível, mas ela chega na sua frente onde você vai. Então essa coisa de, quando eu encontro com as pessoas, nossa, mas você tem uma energia, então ela é pura. Eu já vim disposto a entregar para você. A pessoa percebe quando você veio com a intenção, com o propósito de entregar, de fazer o bem ou de fazer diferença para aquela pessoa. Quando eu vou fazer uma palestra, fazer um evento, falar com alguém, eu vou com um propósito muito claro de passar para essa pessoa a minha melhor versão, o que eu tenho de melhor na minha essência, a minha energia. E quando eu vou lá, eu vou com o intuito de impactar uma daquelas pessoas a sair melhor do que chegou. E não é melhor com as minhas palavras, mas muito mais com o meu exemplo e principalmente com a energia que eu levei para distribuir, para entregar para essa pessoa. E geralmente eu bato a minha meta. Eu consigo impactar uma ou mais pessoas distribuindo e contagiando elas com a energia pura que eu levei para melhorar a energia que ela já tem. Excelente. Então vamos começar já colocando essa energia para fora. Geraldo, quando eu estava pesquisando aí sobre tua vida, eu vi que você cresceu na favela do Sapé. Eu cresci aqui no
Jardim Jaqueline, que é bem próximo aqui do Sapé, hoje onde é o Shopping Raposo. Eu vi que essa comparação foi bastante importante, principalmente para mim, que estou me espelhando muito no que você faz, principalmente relacionado a esse otimismo, essa felicidade. Eu gostaria de saber de você, quando foi que você começou a sorrir? Um pouquinho sobre a sua história, né, a sua história de vida, para que os nossos ouvintes consigam entender um pouco mais de onde que vem essa história relacionada de catador de latinhas a catador de sonhos. Olha, eu acho que o verdadeiro rico sorri. No meu ponto de vista, a riqueza é uma coisa muito profunda, assim, que tem a ver com a sua felicidade. Então, se você é rico, você é feliz. Um cara feliz sorri. Eu nasci rico, eu só não tinha dinheiro. Então, na realidade, a riqueza para mim parte do estado de espírito, do jeito de pensar, da energia. Nós somos feitos da mesma fonte, da mesma coisa, da mesma matéria, da mesma energia. Então, a felicidade, você já nasce com ela. Você já nasce com felicidade, com acesso à felicidade. Você já nasce privilegiado, com sorte, com sucesso. Porque para nascer, você disputa espaço nesse primeiro momento, quimicamente, com 70 milhões de bolinhas chamadas espermatozoides. E você conseguiu. Para você vencer 70 milhões de concorrentes, você precisa ter muita sorte, muito sucesso, assim, muito privilégio, muita riqueza, muito energia boa. Você nasceu, você conseguiu ultrapassar a primeira barreira que vai fazer a diferença entre você existir ou não. Ou seja, você existe. Agora, o que você precisa para continuar? Ter um dia, ter tempo. O valor do tempo. E aí você percebe que para isso acontecer, você não faz sozinho. Você já nasce dependendo de outras pessoas. A vida toda funciona assim. Então, quando eu vou lá atrás, eu resgato meus valores e faço a vida inteira o que eu faço desde que eu nasci. Então, essa coisa do sorriso tem a ver com a minha alegria, tem a ver com a minha felicidade e com a minha riqueza de valores. Eu nasci rico e eu permaneço rico a vida inteira. Eu nasci sem dinheiro, fiquei um bom tempo sem recurso, sobrevivendo bem, feliz, mas sem recurso material. Mas quando você está feliz, quando você está bem consigo mesmo, você tem alegria. A alegria aumenta a autoestima, que aumenta a imunidade, que te deixa saudável, que te deixa feliz e, por consequência, você tem disposição. Aí você usa essa disposição para fazer alguma coisa 14 horas por dia, porque o dia tem 24. Aí, se tiver uma pobreza no caminho, ela é atropelada. Não tem pobreza que resista 14 horas de produtividade. O que significa que o meu sorriso é só uma consequência da minha existência e da minha riqueza. Eu nasci com ela, ou seja, eu nasci com um sorriso e eu nunca abri mão da minha melhor versão. A minha melhor versão é esta criança feliz, essa criança que nasceu com esses privilégios todos, de ter família, de ter mãe, de ter valores e, por consequência, ser saudável. Então, o meu sorriso vem da gratidão por esses valores. Não tem nada a ver com qualquer fator que não dependesse de mim. E, Geraldo, falando um pouquinho da tua história, da tua vida, você foi aos 8 anos ensacador de carvão, aos 9 recolhia latinhas e aos 11 vendia limões. É uma história inspiradora que também me faz lembrar um pouco da minha infância, uma vez que no meu caso, eu engraxava sapato e vendia picolé na rua. No seu caso, eu fazia isso, que no seu caso deve ser o mesmo, para complemento da renda familiar, levando em consideração, né, os poucos recursos. Eu gostaria de saber de você, quando que você pode dizer que começou realmente a empreender aí no início da tua vida, né, onde você cresceu, Minas Gerais, depois no Sapé? Olha, empreendedorismo para mim é o seguinte: é um estado de espírito, é um jeito de pensar, é um comportamento, é você assumir a responsabilidade, entender que aquilo que você está fazendo é para você, não trabalhar para ninguém, trabalha para você, empreenda para você, se movimente para você, ou seja, assumir a responsabilidade de dono, independente se você está no serviço público, se você tem CNPJ ou se você está no CNPJ de alguém. Não faz diferença. Empreender é atitude, é jeito de pensar, é comportamento. Eu via isso muito na minha mãe, eu tive um bom exemplo. A minha mãe não sabia ler nem escrever, mas ela era um empreendedor nata. Ela estava sempre assumindo a responsabilidade, produzindo para fazer diferença na vida de mais pessoas, da família e de outras pessoas. Para mim, empreendedorismo é isso. É você ir para a linha de frente, assumir a responsabilidade, produzir para você e para mais alguém. Então, quando eu arrumei um trabalho com 8 anos, eu já fui com essa mentalidade que eu copiei da minha mãe, que já tinha ido embora. Minha mãe faleceu, eu tinha 7,5. Eu fui trabalhar com 8 anos para ajudar meu pai, que a minha mãe me ensinou que você sempre pode ajudar alguém independente da sua condição social. Eu queria ajudar meu pai, eu fui arrumar um trabalho com 8 anos, mas a minha mentalidade era empreendedora. Eu trabalhava com 8 anos, 12 horas por dia e eu não cansava, porque eu tinha um propósito. Eu era feliz por ter aquela oportunidade e eu trabalhava para mim. Então eu não achava que eu era explorado, eu não achava que o serviço era difícil. Eu só agradecia de eu ter de manhã para onde ir e trazer alguma coisa para casa para ajudar o papai. Então ali começou o empreendedorismo. Sair daí e catar latinha
é continuação, porque eu entendi que naquela oportunidade de trabalhar no lixão dava mais resultado do que em sacar carvão. Então eu encarei como oportunidade e fui trabalhar no lixão, porque lá eu tinha mais possibilidade, lá se achava roupa, sapato, comida e além do reciclado. Eu fiquei lá tempo suficiente para ganhar dinheiro, para quebrar essa coisa de que todo mundo diz que ganhar dinheiro é difícil. Lá eu sempre provei que não é difícil. Você dá o primeiro passo e o dinheiro vem. Agora, a quantidade e como é que você multiplica isso é característica, isso é casa a casa. Cada um toca de uma forma. Então, eu ganhei dinheiro lá catando latinha, fui ajudar papai de uma forma mais acentuada, consegui ajudar. O dinheiro que eu consegui guardar eu perdi porque limparam o terreno onde eu enterrava o dinheiro. Foi a primeira vez que eu quebrei, que eu fiquei sem nada depois de 2 anos. E eu entendo que foi a primeira vez. E a única vez das 6 que eu quebrei é essa, que eu acho que não foi culpa minha, porque eu não tinha noção. E quando eu fui vender limão na feira, olha que interessante. Tudo vem a seu favor. Preste atenção no ponto de vista. Onde tem estrume, se você prestar atenção, com certeza você vai achar a vaca, o cavalo. Olha pro cavalo, para de olhar pra bosta. Então eu comecei a olhar para cima e perceber que tinha outras possibilidades. Como minha mãe me ensinou dentro dos meus valores, você não deveria mexer no que não é seu. Quando faltou tudo que eu tinha 11 anos de idade, eu fiquei sem o dinheiro que eu ganhava no lixão, nós precisamos pedir fruta pro vizinho para a gente completar a alimentação. O vizinho deixou a gente comer fruta, mas não deixou levar fruta para casa. Deixou levar limão. Nós agradecemos e levamos o limão. No final de semana tinha feira e nós nos tornamos vendedores de limão. Olha que coincidência positiva. Agradecemos o limão, não tinha nada para fazer além de fazer limonada um dia ou dois porque acabou o açúcar, mas aquilo possibilitou que a gente vendesse o limão, usasse o sorriso para vender, que a arte de vender está no sorriso, começa por um sorriso verdadeiro. Nós fazíamos isso com muita espontaneidade e lá vem de novo o sorriso, né? Te empurrando pra frente. E aí eu consegui 2 anos depois ter uma banca na feira. Fomos ajudar o papai de novo. Aí ficamos novamente sem dinheiro para ajudar meu pai. Eu nunca julguei meu pai, porque eu acho que nenhum de nós deveria se posicionar em condição de julgar ninguém, né? Porque nós somos obras de arte, todas feitas pelo mesmo artista, que é chamado Deus. Então quem é você para julgar a obra desse cara? Esse cara é gigante, faz todas as obras que existem, 9 bilhões de obras pelo mundo afora, faz todas as obras, não erra uma, não repete uma íris, não repete um DNA, não repete uma impressão digital, e aí você está do lado de uma obra dessa, você precisa conviver e não julgar, não se achar a ponto de julgar. Eu aprendi a fazer isso, então eu não julgava meu pai, eu ajudava meu pai. Aí achei uma oportunidade de empreender definitivamente num CNPJ que se registrava a carteira, com 13 anos. E dali eu comecei o meu maior empreendedorismo da minha história. Ali eu comecei a empreender de verdade. Eu comecei a trabalhar 12 horas por dia num lugar que tinha muitas portas e ninguém trancava as portas. Eu fui empurrando as portas. Ali eu conquistei a outra riqueza. A minha riqueza básica, eu nasci com ela. Agora, a material, eu comecei a conquistar ali. E ali eu consegui estar materialmente bem, o que as pessoas chamam de rico, neste lugar que o CNPJ não era meu. Quando se fala em empreendedorismo, todo mundo acha que eu ganhei dinheiro, que eu abri um negócio, que eu acertei, que eu tenho uma grande empresa de reciclagem. Não, eu ganhei dinheiro empreendendo no CNPJ do outro. Eu fiquei rico lá. Excelente. Falando um pouquinho dessa história, né, que você acabou de tocar do Play Center, você quando jovem abandonou os estudos, depois voltou a estudar aos 13 anos, já trabalhando no Play Center por incentivo do gerente que o contratou como office boy. E após tudo isso, após 15 anos dedicados, você se tornou diretor de operações. Você poderia contar um pouquinho como foi essa história no Play Center, as oportunidades, você falou de muitas portas abertas lá dentro, principalmente os valores, quais foram os valores aprendidos com aqueles que te deram essa oportunidade e foram seus mentores nessa jornada? Olha, mentores, você falou uma palavra-chave que define a minha trajetória no Play Center. Eu aprendi que mentoria começa dentro de casa. Quando você aprende a ouvir as pessoas que te amam, mãe, pai, os mais velhos, os irmãos mais velhos, os tios, as pessoas que podem te dar, que você vê que vale a pena copiar o exemplo que ele está construindo e que serve para você. Eu aprendi muito a ouvir minha mãe e aprendi muitos valores com a minha mãe. Então, quando eu arrumei esse trabalho, já estava numa fase que eu já tinha entendido que a extensão da mentoria, depois da mãe, do pai, do tio, do irmão, vem dos professores. Eu aprendi muito com os professores. Depois, eu comecei a prestar atenção e aceitar a mentoria do chefe, do encarregado, do gerente, do patrão, e eu copiava essas pessoas. E aí eu percebi que não é que alguém abre porta para você ou alguém te dá oportunidade. Você pode empurrar, não existe porta trancada. É só questão de você ter atitude de empurrar para manter
essa brecha, porque tem espaço demais para todo mundo. Todo lugar que você tiver atitude de dar o primeiro passo, as portas se abrem. E eu, nessa trajetória, eu entrei lá de office boy, mas eu trabalhava como empreendedor. Eu trabalhava 12 horas por dia por minha conta. Não tinha esse negócio de hora extra, não. Eu trabalhava por minha conta. Eu só parava quando terminava o serviço. Alguém prestou atenção nisso e esses patrões, um deles me viu trabalhar excessivamente, quis saber um pouquinho mais sobre mim e primeira oportunidade que teve de um departamento que só ia gente indicada por eles, ele me indicou um departamento chamado Controle, onde se produzia os passaportes e as fichas de brinquedos. Ali eu fiz uma trajetória de office boy ou de assistente desse departamento de controle até gerente e diretor do grupo Play Center, comandando as Playlands do país inteiro. Salário inicial, 1 salário mínimo. Salário, quando eu saí, 81 salários mínimos. Ou seja, ali eu fiz a minha carreira, ali eu estudei, ali eu me diverti, porque eu ia em escola de samba, eu fazia tudo que eu tinha vontade de fazer. O dia tinha 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. E eu sabia muito bem o que fazer com as 16. Eu não perdia uma hora. Eu usava sempre buscando empreender, trabalhar muito, trazer a responsabilidade para mim, produzir, já compartilhar, ensinar o que eu sabia para o outro, vai montando um time, vai deixando um legado, vai criando uma estrutura que permite que você fique firme e vá para o próximo degrau. Então, ou seja, eu só mudei de escada, ou seja, mudei de endereço, mas eu não mudei os valores, não mudei o comportamento. Então, empreender é isso. Como eu já empreendia lá, quando eu comecei a ajudar meus irmãos para tombar o caminhão, vender peça, para poder pagar o carnê, para ficar com o nome limpo, para proteger um dos meus valores que se chama credibilidade, quando eu estava nessa trajetória, eu já sabia como é que era empreender, porque eu já estava acostumado a empreender no CNPJ do outro. Com esse mesmo comportamento, você consegue ter sucesso onde você estiver. Então, ou seja, empreendedorismo, o melhor lugar que tem para você treinar é quando você não tem um CNPJ para ter passivo. Quando você tem a oportunidade de se dedicar como se fosse seu, sendo que o CNPJ não é seu. Ali você não tem passivo, então você tem mais chances de treinar sem quebrar. Então, ou seja, das 6 vezes que eu quebrei, nenhuma delas foi nesse CNPJ que eu empreendia, que era o CNPJ do Grupo Play Center. Lá eu só ganhei e lá eu consegui ficar materialmente muito bem. Excelente. E toda essa jornada ela te trouxe a JR Diesel, que é a primeira e a maior empresa de reciclagem de peças de caminhões do Brasil e da América Latina. Você poderia contar um pouquinho dessa história pra gente? Como tudo começou? Eu sei que começou após um acidente. Como que foi esse momento de deixar de empreender, como você falou, no CNPJ do outro e passar a trilhar o seu sucesso em família? Olha, na vida, a minha trajetória toda, isso que eu falo para as pessoas, cara, você não tem fé? Não acredita? Você acha que Deus ia sacanear você? A troco de quê? Então acredita, cara. Acredita. Então quando você vê alguma coisa muito contrária, é uma baixadinha para você saltar. Qualquer salto que você quiser dar, você precisa dar uma baixadinha primeiro. Então a hora que o universo, a energia divina dá uma ajustada para você dar uma baixadinha, você reclama e fica lá abaixado. Não, a baixadinha é para você saltar, para você ter vivência, experiência, anticorpos, aprendizado. A minha história toda foi assim. Eu fui sacar carvão. Parecia um serviço escravo, mas foi esse serviço que fez com que eu chegasse no lixão para catar latinha, que eu melhorei. Eu fiquei sem o dinheiro das latinhas. Foi essa necessidade que fez eu pedir fruta, que acabei ganhando limão e passei a ser feirante. Melhorei de novo. Aí, perdi o dinheiro para ajudar meu pai. Não reclamei, não chorei. Fui tentar começar de novo em algum lugar. Vi uma placa escrita Office Boy e o cara aceitou me dar um trabalho. E eu fui trabalhar para mim no CNPJ deles. E ali eu cresci. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, eu quis ajudar meus irmãos. Solidariedade. Traz o outro, ajuda o outro. Comecei a ajudar meus irmãos. Compra Kombi, compra caminhãozinho, compra caminhão grande. Nós fomos comprando os caminhões, eles bateram, compramos de novo. A segunda vez que eles bateram, não sobrou nada. Estragou muito os 2 caminhões, eram caminhões pesados, nós tínhamos carnê. Nós devíamos ainda o caminhão, ainda tinha prestação para pagar. Eu fui vender peça, abri uma lojinha para meus irmãos vender as peças para pagar o carnê. E eu continuei no meu trabalho. E eu continuei orientando eles porque eu tinha noção administrativa. Mas eles trabalhavam vendendo peça para o único objetivo, de eu não ter o nome sujo, de eu trabalhar e acabar de pagar o carnê, mesmo não tendo mais os caminhões, só tinha as peças. Acidente de percurso que levou para outra fase, que é a empresa que nós temos hoje. Meus irmãos ganharam dinheiro, foram embora logo em seguida, montaram outro negócio para eles e a empresa quebrou. Eu vim tocar a empresa por 60 dias só para poder não ficar com o meu nome sujo, porque a empresa estava no meu nome. E aí eu trabalhei um tempo, aí novamente vem as pessoas. Tinham 6 pessoas comigo. Para essas pessoas não perderem emprego depois que eu deixei tudo em ordem,
eu mantive a empresa aberta porque eu não podia abrir mão da situação que eu tinha no Play Center. Era, tipo assim, altamente confortável. Eu tinha de tudo. Então, eu mantive a empresa aberta para proteger os salários dessas pessoas. E eu fui orientando essas pessoas. Time, montar equipe, orientar, ensinar o que você sabe, não subestimar, apoiar, levantar a autoestima dessas pessoas, deixar eles ganharem à medida que os negócios vão melhorando. E eu consegui montar um time e esse time foi crescendo a ponto de não poder ficar mais sem mim. Aí é que eu saí do outro endereço e vim para cá. Então, ou seja, não tem risco. Eu não peguei meu fundo de garantia e fui pro risco. Eu não peguei um cheque especial e fui pro risco. Eu fui fazendo ponto a ponto, passo a passo. A minha família não ficou em risco. Eu não expus da família ou a moradia. Não, eu fui fazendo à medida do possível, com a mesma cabeça de empreendedor que eu tinha desde pequenininho, com a mesma cabeça de empreendedor que eu consegui crescer no Grupo Play Center. Excelente. E, Geraldo, falando um pouquinho da própria JR Diesel, né, reciclagem de veículos, no bate-papo que eu tive com o Arthur, né, a gente falou sobre a lei dos desmanches, né, que mudou a realidade no Brasil, uma vez que se tornou um setor fértil para a abertura de novos negócios. Porém, nós vemos que em muitos países, 80% da frota, né, frota de veículos, de caminhões ou de ônibus, eles já saem do pátio, tem todo o seu processo ali de uso, depois já vai para reciclagem. 80%. No Brasil, esse percentual chega a 1,5% da frota, segundo a avaliação da Sindinesfa, que é o Sindicato das Empresas de Sucata. Eu gostaria de saber de você, visto que já está nesse ambiente há bastante tempo, né, visto que temos uma tremenda oportunidade no Brasil, uma vez que o mercado ele tem muito espaço para as empresas crescerem nos próximos anos. Com a sua experiência, o que você acha que poderia ser feito a fim de que esse percentual inexplorado em relação à reciclagem fosse mais explorado, para que essa realidade tão necessária tivesse maior adesão e apoio no Brasil? É simples. Bastava que as autoridades levassem a sério a lei que já existe. Existe uma lei que o Arthur participou, que regulamentou o setor, que alinhou o segmento e que tem oportunidade para muita gente. Mas, infelizmente, as autoridades não dão atenção devida, não perceberam o potencial que tem esse mercado. Ou não reconheceram, ou não têm informação, ou não se interessaram, porque isso, quando foi feito, um dos objetivos era controlar ou diminuir e, de preferência, eliminar a corrupção, formalizando o segmento e fazendo com que as pessoas formalizadas gerassem mais receita, inclusive, para o Estado e gerassem mais oportunidade de emprego formal. Como as autoridades não deram atenção, o mercado, existe uma lei, mas há tantas seguradoras, os Detrans, os leiloeiros, as empresas, eles não seguem a lei porque ainda tem muito jeitinho. Então, o dia que eles realmente resolverem levar na ponta do lápis a lei que já existe, nós com certeza vamos gerar muita oportunidade e esse segmento vai ficar gigante. Como existe em vários lugares, nós estamos mais preparados que eles. Só precisaria ter alguém, uma autoridade que enxergasse isso com a visão empreendedora para entender quantas oportunidades os brasileiros teriam se essa lei fosse cumprida na risca. Eles não têm nem estrutura, nem gente, nem atenção. Ele tem uma regulamentação, mas não tem quem faça cumprir. Ou seja, não tem interesse de alguém que realmente não tem outro tipo de interesse que não seja a formalidade. Então, ou seja, precisaria gente com poder de executar o que já está no papel, que é a lei, tá? Geraldo, falando um pouquinho agora sobre você mesmo, né? Tudo que você construiu foi através da sua intuição, a sua formação ela é totalmente baseada em soft skills. São características essenciais para qualquer pessoa profissional, principalmente agora, nesse momento. Se você pudesse destacar apenas uma de suas características essenciais, que característica você acha que fez a diferença para você chegar onde chegou e alcançar o sucesso? É a valorização e a facilidade de me relacionar com quem eu mais valorizo em qualquer processo, pessoas. Para mim, tudo se resume em gente, em pessoas. E à medida que você aprender a lidar com as pessoas, você vai perceber que elas são boas, elas só são diferentes. E se você aprender a lidar com os diferentes, você vai aprender a administrar as diferenças. Então, eu sempre tive muita facilidade em lidar com esse diamante chamado gente. Então, como tudo que se faz na vida, você precisa de um ser, e você aprender a lidar com o ser, as outras dificuldades, as quebras, a falta de dinheiro, os desencontros burocráticos, as dificuldades de burocracia e de falta de incentivo na área que você atua de empreendedorismo, tudo isso fica pequeno quando você aprende a lidar com o diamante e você tem um propósito claro, que é gerar oportunidade para esses diamantes que são as pessoas. Então, como a vida toda eu trabalhei em função das pessoas, eu acredito que essa seja a minha característica mais dominante para que aconteçam as outras coisas que eu faço. E o que as faculdades não ensinam, mas que faz a diferença para o profissional ou para o empreendedor atual? Vivência, experiência, aprendizado, principalmente vivência. Faculdade não ensina vivência, então não subestime quem não sabe ler, não sabe escrever, quem não fez a universidade, quem ainda
tem função que não está adequada àquilo que você gostaria, dessas pedras brutas costumam sair os melhores diamantes. Então, volto de novo para as pessoas. Isto não tem máquina que faz pessoas, são pessoas que fazem máquinas. Não tem universidade que prepara a vivência, você precisa viver. Então, cara, preste atenção em quem já viveu, vai pegar mentoria com quem já passou onde você ainda não passou e com certeza você vai ter oportunidade de dar um passo à frente. Geraldo, falando um pouquinho agora de família, em muitas de suas entrevistas você sempre fala sobre o exemplo que foi a sua mãe, como que ela moldou ainda jovem os seus valores que contribuíram para suas escolhas, né, no decorrer da sua vida. O próprio Arthur, quando eu falei com ele, ele também deixa claro, né, que tem um privilégio, né, de ter você como uma referência na vida dele, apesar de serem bem diferentes. Eu gostaria de saber de você que valores que você fez questão de passar para eles desde jovem, que você acredita que ficou inculcado na mente deles, assim como a sua mãe fez com você. Família é base de tudo. Se você prestar atenção, a mãe é uma deusa. Ela tem a capacidade de te dar a vida, cuidar da sua vida, dar a vida dela por você. E tem gente que acha que ela é ultrapassada, que ela não sabe, que ela é chata, que ela pega no pé. Então, ou seja, gratidão é uma coisa muito forte. Ela deveria partir do princípio da sua essência, da base, da sua existência. Os seus valores começam em quem te deu a vida, começa na mãe. A mãe também é responsável pelo que vai te dar continuação na vida, a base, a família. Então, esses valores estão muito fortes em mim, vem lá de trás. Quando você tem família, tem uma mãe, tem uma referência, tem uma bússola, irmãos, são amigos, você começa a montar o que você vai precisar a vida inteira, relacionamento. Gratidão, relacionamento, comunicação leve, porque um precisa respeitar o outro, porque a mãe faz isso acontecer, e ali você monta o que eu chamo de time. Não é goleiro, não é zagueiro, não é gandula, é time. O atacante, que é o cara que tá naquela família com mais habilidade, precisa que o gandula, que é o irmãozinho, passe a bola, senão ele não faz o gol. Na família você aprende que unidos, união, fortalecimento é quando você consegue fazer junto, quando você entende que nós somos interdependentes e que nós precisamos uns dos outros. Então, uma das coisas que veio pro meu filho é isso, cara, não tem ex-pai, ex-mãe, ex-irmão. Isso é pra sempre. Então vamos arrumar a melhor maneira de conviver. Meus filhos me dão um selinho até hoje. O Arthur tem 37 anos. Ele não pode sair do espaço que eu tô profissionalmente, ou pessoalmente, não faz diferença, sem dar selinho. O mesmo selinho que ele me dava quando eu tinha 2 anos. Os nossos valores são muito fortes, cuidamos uns dos outros. Isso não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é só uma consequência. Nós nascemos ricos e não tinha dinheiro. Quando você passa a ter dinheiro, esse segundo patrimônio não pode ser maior do que o primeiro. Quais são os seus valores? Eu sempre ensinei isso para meus filhos. Então, meus filhos são muito fortes nos valores. Eu não preparei meus filhos para fazer universidade, andar em vários países, para eles serem empreendedores e CEOs que são. Não, eu preparei meus filhos para serem grandes pessoas, respeitar e fazer jus dos nossos valores. Geraldinho, e se falando de quebrar, você falou que quebrou muitas vezes, né? No caso, você fala que quebrou 6 vezes, e algumas dessas vezes não foi culpa sua, porém outras vezes foi realmente a sua culpa. Eu gostaria de saber de você por que as pessoas quebram, por que o Geraldo, através de suas próprias escolhas, quebrou, e uma vez que você quebrou, que você chega no fundo do poço, como sair de lá? Como é que você transforma essas pedras no poço em degraus? Olha, eu acredito, pelo menos para mim acontece assim, nós somos emocionais. E nós somos muito sensíveis quando se refere à emoção. As pessoas que você gosta, o sentimento, a espiritualidade, as suas sensações, nós somos emocionais. Agora, existe a emoção dos dois lados, positivo e negativo. Mas tudo pode ser positivo ou negativo, como, por exemplo, vaidade. A vaidade, ela pode ser bacana até o plano B. O resto do letreiro todo ela é negativa, tá? Ou seja, A, B, do B para frente é tudo negativo. Então, cuidado com a vaidade. A maioria das quebras começa na vaidade. As pessoas estão achando que ela está sendo ousada, que ela está sendo audaciosa, blá, blá, blá. Não, ela está sendo vaidosa. Porque nós sabemos que aquilo está passando do limite. Ah, mas eu vou arriscar. Não, você vai arriscar? Não, você sabe que você não alcança o outro lado. Então, ou seja, vaidade. Os elogios geralmente deveriam ser usados para você melhorar aquilo que você está fazendo. E geralmente as pessoas usam os elogios para se sentir um degrau acima do outro. Vaidade é o primeiro ponto. Junto com a vaidade vem a arrogância, vem a prepotência, por consequência vem a inconsequência. Ou seja, no meu ponto de vista, o grande fator é a vaidade. Agora, ela leva você a fazer um monte de coisas que você não percebe. E outra coisa, a surdez. As pessoas começam a se achar tão importante que eles param de ouvir.
É nessa hora que ele precisaria da mentoria da mãe que já viveu mais, do pai que já viveu mais. É nessa hora que a gente volta naquele ponto que eu disse para você que a universidade não ensina. Ele precisa ouvir quem já viveu. Ouça alguém que já quebrou. Ouça alguém que já passou por onde você passou. Ouça alguém que gosta de você, sua mulher, sua mãe. A mulherada não tem 6 sentidos, tem 200 sentidos. Aceita ouvir, anda do lado. Cara, não se ache maior ou menor. A simplicidade, a humildade é a melhor ferramenta que tem para você se livrar dessa doença chamada vaidade, que vai te trazer arrogância, prepotência, intolerância e vai levar você para o fundo do poço. Geraldo, algo que eu tenho aplicado muito nesse trabalho que eu tô fazendo através do podcast é dizer sim pra tudo e pra todos, no sentido de que as pessoas entram em contato comigo, pedem pra participar, outros pedem ajuda em relação a outros assuntos que eu faço relacionados a webinar, gravação, etc. Eu tenho feito muitos amigos, criado muitos relacionamentos por me interessar no outro e construir, né, esses relacionamentos profissionais. Eu gostaria de saber de você como que o interesse no próximo, como que o interesse no outro te ajudou a superar as adversidades e construir uma vida e uma carreira bem-sucedida. Tudo! A minha vida é feita assim. O primeiro passo, dentro dos meus valores, a primeira coisa que eu aprendi, a minha mãe pegava resto de feira para comer, pra gente já aprender que, independente da minha condição social, eu já podia ajudar alguém. Eu comecei a ajudar alguém, eu tinha 6 anos de idade. Eu aprendi a agradecer com 5. Eu aprendi valores de gostar de mim mesmo como eu sou, de ter orgulho e entender que era um privilégio ser negro com 6 anos de idade. Eu entendi e aprendi a agradecer o que nós temos de mais valor também com 5 anos de idade, que é a gratidão pelo dia que inicia. Eu aprendi muito cedo que aquela condição, qualquer condição de pobreza não resiste a 14 horas de trabalho. A minha mãe dizia que morar no barraco de chão batido, aquilo eu poderia mudar, só dependia de quanto tempo eu estava disposto a produzir para aquilo. Aí eu entendi que se você trabalhar 14 horas, a pobreza não aguenta, ela não resiste. Então, isso tudo veio somando para contribuir para eu ser quem eu sou. Então, ou seja, lá atrás, nós temos a oportunidade de nos formarmos, de nos blindarmos, de autoestima. O que tem a ver isso com o outro? Cara, tudo você faz pro outro. A vida toda você não percebe, mas você faz para alguém. Ou você faz para sua mãe, ou pro seu pai, ou para sua namorada, ou para a esposa, ou para o filho, ou para o neto. O prazer da vida é ser solidário com o outro. Agora, mas meu filho, minha filha, os seus colegas de trabalho não são os seus? Você vive mais com seus colegas de trabalho do que com a própria família a vida inteira. Então você não vai fazer por eles? Quem você encontra na rua e tá caído, você não vai ajudar? Você não sabe onde é que está a imagem divina, onde é que está a energia de Deus, onde é que está Deus. Você não sabe se está naquela energia do cara caído no chão. Você não vai dar a mão para Deus? Então, ou seja, eu sempre fiz em função do outro. Quando você faz em função do outro, você se posiciona como locomotiva. É você que puxa. A vida toda eu fui privilegiado de ser locomotiva. Em vez de eu reclamar de puxar, eu me sinto privilegiado de não ser vagão, de não ter que ser puxado. Então, seja lá qual for a posição de quem está ouvindo isso, cara, vai puxar, não reclama não. Não queira a posição de vagão, não queira depender de ser puxado. Seja você locomotiva. É nessa hora que você separa quem é que está esperando pelo outro e quem está fazendo para o outro. A locomotiva faz para o vagão espera ser puxado pela locomotiva. Então, nem que seja por inteligência, a vida toda eu vou fazer pelo outro. Excelente. Geraldo, e para minha última pergunta, eu gostaria de saber de você, uma vez que você falou muitas vezes relacionado, né, a ser bem-sucedido, dentre as idas e vindas da sua vida, dentre esses altos e baixos em relação à vida pessoal e profissional, qual foi o melhor presente que você já recebeu? Melhor presente? Melhor presente. Entre altas e baixas, de ida e de vinda? Eu vou te dar uma dica. Eu peguei isso daqui do teu YouTube, que eu assisto muito seus vídeos, você falou que o melhor presente da tua vida... é minha filha. Exato. Porque meus filhos eu tive naturalmente. A minha filha veio de presente, porque não nasceu da minha mulher. Então, esse presente veio com acessório, que junto com a minha filha, voltou a espiritualidade, tudo que eu via na minha mãe que eu perdi muito cedo. Os hábitos, as manias, os gestos, o movimento, o comportamento, o cheiro, o abraço, o carinho. A minha filha, além de ser um dos meus melhores presentes, é a extensão do meu maior presente que eu perdi cedo, que era a minha mãe. A minha filha completa os 2 pacotes. Que ótimo. Geraldo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade em compartilhar da sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da JR Diesel e fazer as suas considerações finais para nossos ouvintes? Olha, gente, só para vocês entenderem quando eu falo da minha filha, a minha história veio do lixo, né? A minha filha também, tá? Ela foi achada no lugar onde se guarda lixo.
E eu só tentei ajudá-la. E ela se tornou uma pessoa que fez diferença para minha vida, faz diferença na minha vida inteira e da minha família toda, com meus filhos, para todo mundo. Ela é a extensão de tudo que eu poderia me faltar se completou na minha vida. Então, por isso que eu falo, por que fazer pelo outro? Eu só quis fazer por ela. E ela acabou fazendo por mim. Olha, gente, eu queria que vocês refletissem, olha para dentro. Cara, olha para dentro. Nós somos gigantes. Nós somos figuras divinas. Nós somos semelhantes. Eu sou, mas você também é. Nós não podemos parar de sonhar, de acreditar, de ter esperança, de perceber o gigante que somos, o Deus que está dentro de cada um de nós. Nunca pare de sonhar, de acreditar, de ter esperança. Acredita em você, acredita no seu país, acredita nas suas possibilidades e começa agora. Não é regime que você começa segunda-feira. Na hora que terminar esse podcast, você já tem que fazer essa reflexão e dar o primeiro passo. Você é muito maior do que aquilo que você imagina. E eu encontro você no topo, porque é só lá que você merece estar. Que Deus abençoe a nossa trajetória, nos mantenha próximos. Você vai me achar Geraldo Rufino no LinkedIn, no Instagram, Facebook. Você vai me achar no TikTok, qualquer lugar você vai me achar, porque eu sou um ser de luz, eu tenho energia. E agora eu vou passar um pouquinho para você. Você fecha o olho, chega pertinho, abraça, sinta-se abraçado, com muita energia boa, com muita positividade, para você ter mais força, com as baterias carregadas para olhar para dentro. E a hora que terminar esse podcast, você vai descobrir que você é muito maior do que você imagina. E as pessoas vão perceber e você vai começar a disseminar, distribuir e multiplicar essa energia para doar para mais pessoas. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou Rodilson Silva com Geraldo Rufino, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.